Saudações! Disponibilizei no blog pabloensina.blogspot.com a Constituição Federal do Brasil e tive a ideia de gravar videoaulas sobre a Constituição. Bom, então vamos lá. Constituição da República Federativa do Brasil. Afinal de contas, já tinha gravado sobre a LDB e o Estatuto da Criança e do Adolescente. Falei, agora, para completar, vamos gravar sobre a Constituição. Então está aí o sumário. Vamos direto. Tá. Preâmbulo. Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, para instituir um Estado democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional. Com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Título 1. Dos princípios fundamentais. Artigo 1º. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos: 1. A soberania. 2. A cidadania. 3. A dignidade da pessoa humana. 4. Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. 5. O pluralismo político. Parágrafo único. Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição. Olha que interessante. Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente. Muito interessante isso aqui. Nos termos desta Constituição. Artigo 2º. São poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Artigo 3º. Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. 1. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. 2. Garantir o desenvolvimento nacional. 3. Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. 4. Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Artigo 4º. A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios. 1. Independência nacional. 2. Prevalência dos direitos humanos. 3. Autodeterminação dos povos. 4. Não intervenção. 5. Igualdade entre os Estados. 6. Defesa da paz. 7. Solução pacífica dos conflitos. 8. Repúdio ao terrorismo e ao racismo. 9. Cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. 10. Concessão de asilo político. Tudo isso é muito bonito. Infelizmente, na prática, meu amigo, a situação é muito complicada. Parágrafo único. A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Título 2. Dos direitos e garantias fundamentais. Capítulo 1. Dos direitos e deveres individuais e coletivos. Artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, a liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade, nos termos seguintes. 1. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição. 2. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei,
3. Ninguém será submetido a tortura, nem a tratamento desumano ou degradante. 4. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. 5. É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. Muito bonito. Na prática, infelizmente, não funciona assim. 6. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. 7. É assegurado nos termos da lei a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. 8. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa, fixada em lei. 9. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação independentemente de censura ou licença. 10. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. 11. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia, por determinação judicial. 12. É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo no último caso por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. 13. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. 14. É assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional. 15. É livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. 16. Todos podem reunir-se pacificamente sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. 17. É plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar. 18. A criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas independem de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. 19. As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se no primeiro caso o trânsito em julgado. 20. Ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado. 21. As entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente. 22. É garantido o direito de propriedade. 23. A propriedade atenderá à sua função social. 24. A lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização, em dinheiro, ressalvados os casos previstos nessa Constituição. 25. No caso de eminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurada ao proprietário indenização ulterior, se houver dano.
26. A pequena propriedade rural assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento. 27. Aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar. 28. São assegurados nos termos da lei a proteção às participações individuais em obras coletivas e a reprodução da imagem de voz humanas, inclusive nas atividades esportivas. B. O direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras que criarem ou de que participarem aos criadores, aos intérpretes e às respectivas representações sindicais e associativas. 29. A lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, a propriedade das marcas, aos nomes de empresas e aos outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país. 30. É garantido o direito de herança. 31. A sucessão de bens de estrangeiros situados no país será regulada pela lei brasileira em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, sempre que não lhe seja mais favorável a lei pessoal do de cujos. 32. O Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. 33. Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. 34. São a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas, o direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder. Muito interessante saber disso. O direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder. B. A obtenção de certidões em repartições públicas para a defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal. 35. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. 36. A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Ato jurídico perfeito. A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Não haverá juízo ou tribunal de exceção. 37. 38. É reconhecida a instituição do júri com a organização que lhe der a lei assegurados. A plenitude de defesa. B. O sigilo das votações. C. A soberania dos vereditos. D. A competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. 39. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. 40. A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. 41. A lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais. 42. A prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. Imprescritível. Muito interessante. 43. A lei considerará crime inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática de tortura, a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo
e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem. 44. Constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado democrático. 45. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas, até o limite do valor do patrimônio transferido. 46. A lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes: a. Privação ou restrição da liberdade. B. Perda de bens. C. Multa. D. Prestação social alternativa. E. Suspensão ou interdição de direitos. 47. Não haverá penas: a. De morte, salvo em caso de guerra declarada nos termos do artigo 84. 19. B. De caráter perpétuo. C. De trabalhos forçados. D. De banimento. E. Cruéis. 48. A pena será cumprida em estabelecimentos distintos de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado. 49. É assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral. 50. Às presidiárias serão asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação. Aqui nós estamos na 51, deixa eu ver quantas tem aqui. Tá. Vou ter que ler o restante no próximo vídeo. Estamos parando aqui na 51, então. Muito obrigado e até a próxima. Fiquem comigo nessa nova caminhada, hein?